fazer essa análise breve de casas em estrutura metálica com telhados diferentes, para eu me satisfazer nessa minha vontade que eu tenho de trazer as casas diferentes aqui, tá? Eu me reservei o direito de ter 2 lives para trazer casas diferentes, e essa é a última. Então vamos prestar atenção. E agora a gente vai ver a primeira casa, e aí se você gostar, você no final vota nela, tá bom? Ela tem 222 metros quadrados, e ela tem esse telhado aqui. E aí eu tava mostrando pro pessoal aqui, falei, mas o que que parece esse telhado? Que eu queria dizer o que que ele parece, né? Escreve aí pra mim, o que que vocês acham que esse telhado aparece? Com o que que vocês acharam ele parecido? Oi, Lenice. Oi, Antônio. Oi, Ricardo. Oi, Helmut, tudo bem? Oi, Dave. Ó, com o que que vocês acham esse telhado parecido? O Osmar falou uma coisa que eu achei muito parecida mesmo. Falei pra ele, será que é um trevo? O que será que é? Ele falou o seguinte, falou, olha, Edna, pra mim parece uma faca de liquidificador. E é esse telhado aqui bem diferentão. Então, veja, ele não tem grandes recortes, grandes loucuras. É uma telha metálica aí, lisa, que funciona muito bem para colocar no meio das árvores como tá. Mas esse formato, sendo do centro, não é um formato usual, né? Não é uma casa pátio, por exemplo, que a gente pode enquadrar em vários tipos de casas pátio que a gente traz aqui. H, L, U, não é nenhum tipo de casa nesse sentido, né? Então, ó, ela tem um formato especial, ele tá usando uma telha metálica. E por que que ele tem esse formato? Porque ele tá fazendo o aproveitamento das vistas. Olha que interessante. Então, para cada lugar que um telhado desse está voltado, é onde eu tenho uma vista maneira para olhar. Aqui é mostrando o nível do telhado em relação ao entorno. Tá no meio, eu considero um terreno rural, acho que até eu escrevi isso, porque assim, a gente não vê ruas por perto, né? Mas o que é interessante é você fazer esse telhado mais limpo, porque as pessoas de vários lugares conseguem enxergar esse telhado. Então não é aquele telhado que ninguém vê. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião sobre o projeto de Maragogi e lá a gente está com um volume no telhado para pôr a caixa d'água, para pôr o reservatório elevado. Falei, mas lá ninguém vai ver aquele volume porque tá no alto, o ângulo de quem vai usar a casa, de quem tá passando na rua, não vai dar para ver. Aqui é diferente, né? Qualquer coisa mal executada nesse telhado vai todo mundo ver. Então repare como ele está em meio às árvores. Então, mesmo ele sendo diferente, ele não tem calha, ele não tem platibanda. Então, se cair folha, corre essa folha, escorre essa folha e vai embora. Então, é um telhado que acumula pouca sujeira. E por dentro ele é assim, ó. Fizeram um forro e parede, meio que tudo, com um pinos ali. Eu acho que nem autoclavado tá, porque ele tá bem amarelinho e quando é o autoclavado ele tem uma tonalidade mais esverdeada. Deixaram a estrutura metálica aparente, fizeram piso e forro em madeira. E lá em cima, aqui ó, nesse mezanininho aqui, fizeram um mini mezanininho, tá? Inclusive na parte que tem o pé direito mais baixo, onde esse telhado tá caindo. E nesses mezanininhos tacaram o quê? Só as camas. Só os colchões, estão vendo? É dormitório mesmo. Na descrição da casa, e você depois da live pode ir na descrição aqui da nossa live. Eita, repeti, né? Depois da live, você pode... Vou começar de novo. Depois dessa live, você pode ir lá na descrição dela e lá embaixo eu deixo a referência de todas as casas que eu trago aqui. E daí você pode ir lá e conferir mais fotos dessa e das outras casas. Na definição, na explicação sobre essa casa, eles falam que cabem até 20 pessoas dormindo, porque é uma casa dos vô lá no campo, sabe? Lá nesse lugar lindo aí. E aí eles querem convidar todo mundo, por isso que eles encheram de colchão. E repare também numa coisa bem legal que não tem tanto a ver com o teto, que é esse guarda-corpo aqui, ó, vindo encaixado nas vigas metálicas aparentes. Eu achei que ficou muito charmoso. Aqui a outra vista mostrando esse rebaixo no forro. Então, mesmo dentro da casa, o telhado é meio maluco, né? Não é um telhado assim simples da gente entender o que está acontecendo. É um mais baixo, é um mais alto, é um inclinado, é um não sei o que lá. Então, é todo esse telhado aí. Repare como tem um contraste entre a estrutura metálica e o fechamento em madeira. E a estrutura metálica, inclusive, está em preto.
E esse telhado é todo em ângulo. Essa é uma vista externa noturna. Essa casa, além de estar próxima às árvores, ela tem esse fechamento externo em painel, o que é muito interessante para casas de campo porque é baixa manutenção. E aí eles já fizeram as janelas num tamanho mais padronizado, não é aqueles vãos enormes, né, com vidro de fora a fora, e fizeram um beiral em volta de toda a casa. Então, mesmo sendo um telhado diferente, ele mantém alguns princípios muito bons, que é do tipo, evita calha, tem uma caída super boa para acumular pouca sujeira e ele tem beirais em volta da casa. A casa também é um pouco elevada, tá vendo, ó? Aqui, ó, que ela é um pouco elevadinha, isso também é uma coisa muito boa para você fazer em uma casa de campo, porque evita o contato direto com essa umidade que tem em volta. O telhado tem um arremate em volta que talvez, não sei em que tela que você está assistindo, você não consiga enxergar bem, mas é um arremate em volta com uma chapa metálica, que pode ser uma chapa mais grossa, mas eu imagino que seja a mesma chapa que o calheiro usa. Então tem até algumas emendas aqui, sabe? E eles pintaram de preto. Tudo isso para esconder a estrutura do forro, enfim, para dar um acabamento no telhado metálico. E fizeram o fechamento das paredes com painel e beirais em volta de toda a casa, e a casa é elevada, isso eu já falei. Olha aqui, ó, uma foto, não é uma foto, é um esquema do projeto, mostrando para onde eles viraram esses telhados, o que se enxerga de cada vista dessa, de cada virada de telhado desse, né? Então, o telhado trouxe a linguagem da casa. O telhado foi escolhido por causa do design, né? O design da casa trouxe essa ideia desse telhado para que ele seja usado, se voltando para várias vistas diferentes. Eu trouxe a planta porque, por incrível que pareça, eu achei uma planta muito bem resolvida pro tanto de coisa que ela tem. Quer ver, ó? A gente tem aqui, ó, central, uma área social com sala de jantar e lareira. A gente tem aqui, ó, a cozinha, uma boa bancada. Atrás da cozinha a gente tem uma suíte master com closet e tudo, gente. E ali naquele cantinho, ó, abre para fora, pro jardim, pro quintal, tipo um depósito, seja lá o que for. Mas é importante ter esse cômodo quando você tem uma casa de campo, ou uma casa no sítio, ou enfim, uma casa no terreno grande. Porque você sempre tem umas coisas para você guardar que não precisa passar por dentro da tua casa. Tipo um depósito, né? Subindo essa escada aqui, que é uma escadinha, não é uma escadona, você chega em um quarto, em um banheiro e um quarto. Então, ó, esse banheiro aqui, e repare, a pia ficou pro lado de fora da área do banho e do vaso. Então, esse que é bem legal quando é um banheiro que atende muita gente, que dá para toda a galera escovar os dentes sem ficar brigando com quem tá lá usando o vaso ou tomando banho. Então, a gente tem um banheiro que atende toda a área social e esse quarto aqui, que é um quarto para receber várias pessoas. Olha, eles simularam uma cama de casal e uma cama de solteiro. E aí, aqui, ó, subindo em uma escada de marinheiro, por isso que ela não aparece na planta, você tem esses dois mezaninos. Em cada um deles, eles simularam pôr os colchões e dormir a galera ali. Então, por isso que coube bastante gente. E isso achei que ficou bem interessante dessa casa. Então, essa é a casa 1, tá? Com esse telhado aí em faca de liquidificador. Vamos para a casa 2, que tem 200 metros quadrados. Ela é uma casa diferentona? É, mas, gente, esse telhado... Eu duvido que vocês já estejam entendendo o que é esse telhado aí. Porque ele é muito maluco. Eu primeiro achei que era uma pista de skate. Depois eu achei que era uma pista de minigolf. Depois eu percebi, não tô entendendo nada. Ó, tem várias texturas nesse telhado, vários ângulos. É um telhado terraço. É para usar, para subir lá e apreciar a paisagem. E tem esse guarda-corpo aí, onde eles fizeram, ó, várias... Dá a impressão que eles pegaram uma cordinha e passaram várias vezes assim para poder fazer a proteção desse guarda-corpo, né? Então, estão vendo que é um terraço? É para subir lá e usar esse telhado, que tem o quê? Rasgos, tem pátios, né? Eu tenho uma abertura aqui, eu tenho um pátio central lá. Ele tem esse guarda-corpo metálico em toda a volta, que é o que fez eu entender que ele é para o uso, ó. E eu pensei, mas o que é aqui? É para você rampar com o skate,
pá, cair de cara lá embaixo no chão. Mas eu acho que não é, eu acho que é só uma janela que eles colocaram ali para iluminação e automaticamente o telhado acabou fazendo uma rampa. Então é para sentar mesmo e apreciar a vista. É uma vista para contemplação e que vista, né? Tá maravilhoso. Aí repare aqui, é dessa casa. E essa casa eu não trouxe na live das casas diferentonas, porque ela tem poucas fotos dela. A galera focou mais em tirar foto do telhado, por isso que ela tá vindo nessa live aqui. Mas ela é diferentona, repare. Ela não é em nível, ela é uma casa suspensa, que não tá em nível, não tá toda ela em nível. Repare, olha lá. Ela começa, ó, minha mãozinha, ela começa aqui, ela faz um negócio, ela já sobe lá. Ela é nesse formato, ela é no formato espiral, ó. Vamos olhar aqui pra foto, ó. Sobe aqui, vem aqui, sobe lá, tá vendo? Aquele canto de lá não tá no mesmo nível que começou aqui. A gente vai ver isso na planta. Então, ela é uma casa elevada. Esse fechamento lateral é um fechamento lateral em alumínio. E a laje dela é uma laje steel deck. Essa é a lateral dessa casa diferentona, ó, com o fechamento em alumínio que eu falei aqui, dá pra ver melhor, né? E aí ela ficou com esse ar futurístico. Por dentro, essa casa, então, veja, se eu tô vindo, subindo, catatal, eu tenho que ter escada, né? Níveis nessa casa. Então, aqui a gente tem um nível. E você enxerga todo o contraventamento da casa aparente, ó. Tá passando aqui, tá passando lá. E é uma estrutura, por fora, tubular, fazendo o contraventamento e fazendo a estrutura principal. Por dentro, ela tem todo um revestimento em gesso, sabe? Você não fica enxergando a estrutura metálica em destaque. E o piso está em vários níveis. Essa é outra foto que mostra a parte de fora da casa, o telhado, ó, até o guarda-corpo. Eu que tenho um toque doído. Esse guarda-corpo que cada barrinha tá num ângulo diferente, fixada de um jeito diferente, virado para um lado diferente, dá uma impressãozinha, né? Mas assim, o design dela é todo esse, é para parecer isso mesmo. Então, além dos fechamentos em alumínio, a gente vê a estrutura metálica tubular, fazendo a casa ficar elevada, né? E aqui a planta, ó. Até, ó, a flechinha apareceu antes da hora. Repare, você tem lá embaixo algo que eu acho que é 1/4, mas tenho certeza? Não tenho. Aí até o jeito deles representarem a porta, ó, é um jeito diferentão. Eu entendi que aqui esses dois retângulos formam uma cama. E aí aqui eu tenho uma parede, lá atrás eu tenho armários. Eu entendi isso, não sei se é. Então eu acho que é 1/4. Aqui eu acho que é um hall de entrada e uma parte de organizar circulações. Aí aqui eu tenho um banheiro com banheira e aqui eu tenho outro quarto. Eu entendi assim. Então, esse quarto e esse quarto usam esse banheiro. Aí eu entendi que você pode entrar por esse outro espaço. Epa, nem pintei. Por esse outro espaço aqui, ó, que ficou em branco, e subir a escada para ir para as áreas sociais. E aí, o telhado do quarto já é um lugar para você usar. Ó, que doideira. Você chega nessa área social aqui, que tem um banheirinho junto, e aí você tem acesso a toda essa outra área social com cozinha. E aí acabou a casa. E aí você vê que ela fez, entendeu? Ela fez 2 níveis, mas não que um esteja em cima do outro. É uma continuação. Doideira, né? Aí eu chego com um projeto desse pro engenheiro estruturista, ele quer me matar. E aí vocês falam pra mim, Edna, quanto que custa 1 metro quadrado? Eu falo, depende, vocês ficam bravos, mas depende essa casa aqui, quanto que custa? Não sei, vai fazer uma casa em formato de espiral, vai custar caro. Essa é a casa 2, então. Que a casa 2 é pra quem é bem alternativo, pra quem aceita coisas diferentes. Então, se você for votar na casa 2, é essa casa aqui, você me memorizou? No último slide eu mostro todas de novo, tá bom? Vamos pra casa 3. A casa 3, gente, é essa aqui. Que, olha esse telhado. Parte dele eu entendo, parte dele... Vocês sabem aquele meme que diz assim, quando eu tô quase entendendo, percebo que eu não entendi nada. Então, é tipo isso, sabe? Ó, aqui são várias águas que indo pra frente, aí aqui tem um negócio em pé. E lá um negócio curvo. Enfim, ela tem um pátio central. A estrutura metálica dessa casa tá toda aparente, só para contrariar, ela tá no verde. Porque a gente tá muito acostumado ao grafite preto e branco, que é o padrão das cores da estrutura metálica das casas. Aqui não, querido. Aqui é verde, tá? E ela é uma casa pátio, inclusive uma casa com pátio central, que é esse pátio aí.
Desse ponto de vista, ela não lembra um pouco um estádio? Pra mim, ela lembra. E aí, esse preto, estão vendo essas linhas pretas que vocês estão vendo aqui, essas linhas pretas? São mangueiras de irrigação que ficam no teto. Vocês vão ver outra foto daqui a pouco. E aí, eles ligam essas mangueiras de irrigação e faz tipo uma névoa, não faz água. Sabe quando é um furo pequenininho que faz névoa? É tipo isso. Para manter esse jardim, porque estão vendo que é um terreno bem arenoso, bem desértico, bem seco, para poder manter essa parte aí mais úmida para as plantas crescerem. Então, eu tenho um pátio central, eu tenho um terreno urbano, isso é bem importante, que é uma casa diferente, com um telhado diferentíssimo, numa casa urbana, porque, né, eu sei que quando o terreno é lá longe, escondido, é mais fácil, né? E aí, aqui a gente vai ver a planta. Embaixo, eu tenho a garagem para o carro, e aqui em cima é uma casa, né, de um nível só. Eu tenho, vamos lá, vou começar aqui de baixo, ó, um hall de entrada que vem pela rampa, ó, que rampa? Essa rampa aqui, gente, ó, olhando de cima é essa rampa, tá? Vamos voltar lá na planta. Venho pela rampa, entro nesse hall de entrada, uma área social, uma cozinha. Vocês sabem que foi difícil para mim até fazer esses retângulos pintados aí, esses elementos pintados aí, sabe? Porque nada é um formato fácil. Aí aqui a gente tem o que eu tô entendendo que é uma área de serviço, mas não tenho certeza. Do lado, 2 banheiros, para não dar briga. Do lado, um quarto. E aqui do lado, 2 outros quartos. O amarelo já estava pintado, mas é um quarto. E aqui outro quarto. E aqui eu acho que é um espaço tipo escritório. Um espaço de produção de alguma coisa. Essa casa é famosa porque ela é uma casa... Depois você pode até olhar aqui na descrição do vídeo mais informações sobre ela. Tem o link. Ela é uma casa famosa porque ela é toda sustentável, tem várias escolhas sustentáveis, não só de material, como de projeto para manter as plantas e tudo mais, tá? E tá vendo que eles colocaram uma textura diferente aqui? É porque essa calçada em contato com o pátio central é feita de mármore, tem um motivo para isso, negócio da umidade e tudo mais. Essa é a fachada principal da casa. Repare como todo o fechamento dela é em vidro. Não tem esquadria. Eu acho que não abre. É vidro mesmo, tá? Vidro temperado fixo. E aí tem uma baita cortina aqui, ó. E tem uma foto lá que eu não trouxe, que essa cortina é de metal. E eles fecham tudo isso com uma cortina de metal. E aí lá dentro você já enxerga o pátio. E você também consegue perceber que lá dentro, além de toda a estrutura ser verde, você não tem forro, né? Essa é outra coisa que a gente repara. E aqui do lado, ó, é um outro material de fechamento. Esse terreno era um terreno em declive de um lado e em aclive do outro. Então, eles apoiaram a casa na parte alta e colocaram uma garagem na parte baixa. Olha lá a garagem na parte baixa, a estrutura metálica aparente. Essa cobertura, por mais esquisitinha que seja, ela também tem beiral. E ela tem, olha, muito pertinho as terças, né, da cobertura. E olha o tipo do corrimão, gente, do guarda-corpo, gente, ó. Que diferentão, estão vendo? Tudo bem, é vermelho, é colorido, mas podia não ser, né? Podia ser em outra cor e ele tá bem diferente. Apoiado numa chapa metálica, formando essa rampa. Repare também que o fechamento em vidro veio por fora da estrutura, ó. Veio aqui embaixo. O que facilita a gente não ter infiltração, não ter um problema de manutenção com a casa. Então, mesmo sendo uma casa diferente, com um telhado diferente, ele trouxe essa informação que eu quero que você guarde. Quando você fixa na laje da tua casa ou até mesmo na estrutura, você pode sim ali ter um ponto de infiltração, porque está fazendo um furo na parte de baixo, a chuva vai vir, vai escorrer e pode entrar ali. Desse jeito, bate no vidro, escorre, bate no vidro, escorre. Então, bem ou mal, é uma solução bem interessante. E aqui é esse pátio que eles criaram, tá vendo as mangueiras aqui todas, ó? E eu fiquei, por que não pintaram essas mangueiras de verde também, gente? Por que essas mangueiras tá aí tudo preta? Não sabemos. E aqui a calçada, ó, que eu falei para vocês que é em mármore, eles até explicam o motivo para isso, o negócio de temperatura e tudo mais, para que cresçam plantas nessa região aí. Esse telhado não tem calha, esse telhado escorre água para os dois lados e pronto. Olha, uma vista da parte de baixo dessa calçada, estão vendo? Onde a gente enxerga, ó, aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo, onde a gente enxerga a estrutura que segura ela. E aqui uma vista dos fundos da casa.
trazendo esse fechamento da janela. É uma casa suspensa, então, como eu falei, esse terreno ele é em aclive e em declive ao mesmo tempo, né? É como se tivesse um morro no meio dele. E aí tem essa janela, ó, com fechamento de policarbonato, um fechamento diferentão que não é usual a gente ter por aqui. E as paredes são em painéis. Algum tipo de painel. A princípio, me dá a impressão que não é placa cimentícia. É algum tipo de painel metálico, a impressão que eu tenho, mas não sei que painel que é. E lá em cima, ó, o arremate da cobertura. E aqui é por dentro, a gente está vendo um dos quartos da casa, inclusive dessa janela que está abrindo ali para aquela proteção de policarbonato. A parede não vai até em cima e a gente não tem forro. E o piso dá a impressão que é em cimento queimado. E a estrutura metálica aparente em verde para todo lugar, né? Inclusive até a infra está aparente em alguns lugares aqui dessa casa. Então essa foi a casa 3, na Espanha. Vamos para a casa 4 agora, gente, que é a última casa, que é essa lindeza aqui, de 390 metros quadrados no Paraguai. Eu quero que vocês foquem, não é, porque ela é num formato diferenciado e tudo mais, mas eu não quero que vocês foquem nem nessa, nem nessa, nem nessa cobertura. Foquem nessa cobertura aqui. E ó, olhando assim, o que vocês estão entendendo que é essa cobertura? Dá a impressão que é uma rede, né, pro pessoal do trapézio. Fazer trapézio, cambalhota e pá, cair na rede, não dá a impressão? Então, em primeiro lugar, é um terreno urbano, afastado do centro da cidade, mas é um terreno urbano. A estrutura metálica dessa casa tá aparente, a gente enxerga a estrutura em vários lugares. É uma casa, se eu fosse trazer pelo formato da casa, seria uma casa em formato de cruz, tá? E é um terreno com colinas, tá vendo? Ó, eu tenho uns morros aqui no meio desse terreno, parece até uma maquete, né? E aqui já não tenho, aqui tá reto, mas enfim. Dentro é isso aqui. Dentro dessa parte da cobertura, a gente tem isso aqui. Então, é uma cobertura em vidro, em formato de árvore, é um guarda-chuva ao contrário, e aí ele coleta toda a água da chuva nesse lugar aqui, ó. Eu acho até que deve cair alguma coisa, ó, tem uma grelha metálica aqui em volta. Eu acho que deve até escorrer alguma coisa aqui em volta, gente. Mas imagino que não no sofá, nas mesas, tudo, né? Mas aqui tem uma grelha metálica que agora me deu medo. E aí você tem toda essa estrutura conduzindo a cobertura em vidro e a água da chuva para esse ponto central aí. Gente, se isso não é diferente, ó, não sei o que é. Então é um guarda-chuva ao contrário, a estrutura metálica tá aparente, tem muita estrutura metálica, ela tá pintada de preto fosco e o fechamento dessa cobertura é em vidro. Vamos olhar na planta. Eles usaram esse telhado como organizador do restante da casa, então ele é um ponto de destaque. Aqui a gente tem a área social da casa. Aqui desse lado a gente tem, se eu não me engano, esse número 6 aqui, ó, é uma área de estar, e aí eu tenho quarto e quarto, uma suíte master. Ó, os outros dois, esse e esse, são só quartos simples, e esse aqui é uma suíte completa, e aqui do lado tem um banheiro que atende tanto ao estar quanto aos quartos. Lá no outro canto, ó, eu tenho uma cozinha. E lá eu tenho um espaço que eles não definiram o que é, dá a impressão que é quarto para funcionário. Porque cada quarto é pequenininho e tem um banheiro. E desse outro lado aqui, se eu não me engano, é um depósito. Ah, uma lavanderia, lembrei, uma lavanderia. Então ali é uma área menos nobre. Eles não estão dando ênfase, importância e destaque para a cozinha. Tá vendo que a cozinha ficou nesse bloco do serviço? Nesse bloco que não é um bloco de destaque, é um bloco de receber visita. E desse outro lado aqui, eu não lembro. Ah, é uma outra suíte. É uma suíte master, se eu não me engano agora. É uma suíte completa. Na verdade, ela não tem closet, ó. Tem aqui um pico ruxo aqui no canto, né? Mas aqui é uma suíte e nesse 10 aqui é um banheiro que atende a essa galera aqui. Então tem um banheiro aqui e um banheiro do outro lado. Essa é a fachada principal dessa casa. Olha as colinas que eles mantiveram. Ficou incrível, né? Esse telhado a gente tá vendo lá na frente, ó. É o telhado alto, os outros telhados são baixos, né? Então, a cobertura diferente, ela não tá em destaque. Você enxerga o volume em destaque, mas não a cobertura propriamente dito. Quando você vai chegando mais perto, você vai enxergando tudo isso aí, né? Que é bem diferente. E aí você enxerga que tem um arco, ó, invertido.
em cima daquela cobertura em árvore. E aí você começa mais, meu Deus, eu já achei que estava diferente, o que está acontecendo? É isso aqui, gente, é uma cobertura em vidro com brise metálica em formato de arco atirantado feito com tubos metálicos. Ai, meu Deus, que eu achei incrível e diferente. E eu tinha que trazer, que outra live eu consegui trazer essa cobertura só nessa. Vocês tinham que me aguentar, mostrar ela. Olha o tanto de tubinho aqui. É o outro tipo de projeto. Que você chega ali, bate ali na porta do projetista estrutural. Ele quer o quê? Te matar. Fica no mínimo uma semana sem falar comigo. Olha essa estrutura atirantada, que linda. Aqui a gente enxerga que é isso mesmo, entendeu? Tem um deck ali que encontra essa cobertura e enxerga que é isso mesmo. É um monte de tubo metálico e uma cobertura em curva, em arco atirantada, que cobre o vidro, e é isso aí. E essa aqui é a vista de baixo para cima. O que é legal da brise? Protege, faz esse movimento da sombra, mesmo mantendo tudo muito claro. Então, tem essa vantagem. Qual que é a desvantagem? A limpeza de tudo isso, né? Como que a gente limpa tudo isso? Reza para não sujar, talvez, porque é complicado. Eu bolei várias... Porque, ó, vocês estão vendo como é muito elemento? Ó, é uma estrutura tubular. Olha a solda, que bonitinha. É uma estrutura tubular para todo lado, contraventamentos aparentes para todo lado, tirante, tubo, né? E você vai limpar como isso aí? Você deixa. Não tem que pensar nisso, tá? Isso é uma coisa que você não tem que pensar nessa casa. Quando a gente fala de telhado diferente, não é para você pensar nisso. Então, uma cobertura em vidro mais uma brise tubular metálica. E essa foi a casa 4 no Paraguai. Essa foi diferentona, hein, gente? Hein? Telhado diferentão.